Meia hora. Vai. A gente estica um pouco para 10 horas. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Hoje eu, Danilo Jeremia e André Luiz. Muito bom dia. O cara tá felizão. Vitor Alexandre. Olá, galera. E Edward Miranda. Fala, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Nós vamos comentar mais um recado em dois meses, né? Dois meses no Brasil. A gente tem que voltar a falar tem que disso. voltar à taxação de grandes fortunas e porque ela vai dar certo. Isso, vai funcionar. Já bora meter a vinheta, mas antes da vinheta, segue nós no Instagram. Agora a vinheta. Obrigado, já rapidinho. Tá animado. Muito bem, Edus Miranda, seguindo a tua pauta que tu fizestes, a gente pode começar falando o que é uma fortuna, a partir de quantos milhões eu posso me considerar fortunato e por que taxar é bom, e no final a gente tem que responder as perguntas que você pediu pra galera fazer lá no Instagram, que tem umas 4 lá. Então, na verdade eu coloquei isso daí, o que são grandes fortunas, só pra lembrar de falar, porque esse é um dos grandes problemas que acontece quando você vai falar de taxar grandes fortunas. Ninguém que é taxado vai falar que a sua é uma fortuna, tá ligado? Tipo, o cara vai criar ali uma regra de taxar grandes fortunas, aí ele vai falar, não, quem tem um patrimônio acima de 1 milhão. Aí o cara que tem 1 milhão, não, mas 1 milhão é só um apartamento aqui em São Paulo, e de fato é. 1 milhão é só um apartamento no Coisa de São Paulo. O cara não é uma fortuna. Não, então vamos colocar acima de 10 milhões. Pô, mas 10 milhões são 2 apartamentos. E tipo, nunca o cara é uma grande fortuna. Isso torna um problema porque cada país tem a sua definição de fortuna de tipo, vamos taxar a partir disso, a partir daquilo. Então, o primeiro grande problema é definir o que é fortuna para alguém. Se eu for considerar um salário aqui no Brasil, um salário de 6 mil reais é alguém que já está no 5% mais top de renda do Brasil. Então, essa é a primeira parte de ficar difícil taxar grande fortuna. Por que não dá pra taxar o alto salário do funcionarismo público? Então, em tese é taxado, mas na prática funcionário público não paga imposto, né? É, um cashback, né? A gente já falou sobre isso, tem um episódio falando sobre isso que cashback, não faz sentido um funcionário dizer que paga imposto, sendo que ele recebe salário de imposto, tá ligado? Então talvez ele só receba menos. Não quer dizer que uma lógica que ele receba menos, né? Entendi. Não que ele pague. Saquei. Mas o rolê das grandes fortunas. Certo. Tem um problema, o começo... Por exemplo, os Estados Unidos, se eu não me engano, taxa grandes fortunas. E qual é o valor de lá? Cara, então, esse que é o problema. O taxar... Se eu não me engano, não sei se foi no começo do ano passado, o Bill Gates falou assim, que tinha que aumentar a taxação de bilionários. Esse que é um grande problema. Quando os caras... Existem limitações da forma que você pode taxar uma fortuna. Sim. Por exemplo, a maior parte das pessoas acreditam que taxar grandes fortunas é que nem você taxar um imposto de renda. Você vai ter que pagar mais sobre o imposto de renda. Só que um bilionário, ele não recebe renda. Ele recebe lucros de empresa. Então, tipo, a única forma... Imagina assim, eu tenho um conglomerado gigante de empresas. Eu não recebo um salário daquelas empresas. Eu recebo lucro, porque eu sou dono delas. Se você falar, então é só a gente taxar os lucros. Aí você está criando um incentivo para que pessoas não invistam em empresas para receber lucro. Você cria um teto, né? Uma régua ali. Aí você fala, aí eu vou pensar, cara, por que eu vou investir numa empresa tal para ter lucro, sendo que eu vou ser taxado? Entendi. Eu não vou investir nela. Deixa eu te perguntar. Há uma diferença, por exemplo, a gente sabe que nos Estados Unidos há taxação de grandes fortunas, porém os Estados Unidos é um país dito de primeiro mundo. Exatamente. Nos países considerados de segundo mundo ou terceiro, essa lógica ela não funciona muito bem por conta da estabilidade econômica que ali roda, ou qual é o motivo? Então, porque eu estava vendo que tem uma diferença entre os países, a economia, como é que roda em países de primeiro e países, por exemplo, no Brasil, emergentes. Essa notícia, na verdade, que eu estava vendo, países emergentes. E comparar essa lógica econômica não fazia muito bem sentido, porque é diferente. É totalmente diferente. Você não consegue, na verdade, economia. Uma coisa que as pessoas têm que entender. Economia é totalmente diferente de um país para outro. Por mais que sejam as mesmas
matrizes assim, econômicas, o mesmo princípio, elas são completamente diferentes. Por quê? São seres humanos diferentes que compõem aquela economia. Então, tipo, a gente não tenta comparar o metabolismo de uma pessoa com outra. Não tem questão de, por exemplo, emagrecimento? Sim. A pessoa fala, é só você fazer isso. Só que sempre tem alguém que fala, gente, mas isso funciona melhor para essa pessoa. Não quer dizer que vai funcionar para outra. Sempre é uma coisa adaptável, né? Exatamente. Na economia é exatamente igual. As pessoas acham que, porque a gente taxou nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos a taxação de grande fortuna é de tantos %, aqui a gente tem essa margem. Só que primeiro, é o que você falou, Estados Unidos tem facilmente mais de 10 mil empresas lá. Tipo, em um estado, grande porte. Não tô falando, tipo, empresas pequenas. Mais de 10 mil empresas com capital aberto. Aqui no Brasil, a gente não tem 500. O dólar é uma moeda aceita no mundo todo. Entendi. Os Estados Unidos é um país que tem um grande respeito por liberdades, de forma geral. O Brasil nem tanto. Então, tipo, a pessoa fala, vamos taxar grande fortuna aqui no Brasil porque lá tá dando certo. Não faz sentido. É porque, assim, os exemplos que eu tenho de taxação que não deram muito certo, se eu não me engano, a primeira é a França. A França é o que deu mais errado de todos. Deu mais errado, que ele tentou taxar a galera que fugiu. Recentemente, aqui na América do Sul, teve a Argentina. Se eu não me engano, boa parte foi pro Uruguai. A Argentina não pode nem dizer que deu errado, porque nem começou a dar certo, nem tá ligado? Começou a dar certo, né? Se eu não me engano, ele tava tentando culpabilizar os produtores por falta de produtos que ele congelou. Porque a consequência lógica do congelamento é faltar, né? Só que daí a culpa é sempre do empresário. Do babaca lá que tá produzindo. Deixa eu perguntar outra coisa. A motivação da galera que defende a taxação de grandes fortunas é dar uma equilibrada na desigualdade social. É basicamente fazer esse dinheiro, essa taxação vinda dessas grandes fortunas, dar acessibilidade, dar um suporte social para aqueles que mais necessitam, os pobres, né? Porque a gente até discutiu já em outros episódios, né, que tão pouco faz importância por questão de semântica discutir desigualdade social e sim discutir a pobreza em loco, né? Mas não levando essas semânticas tão em consideração, a motivação me parece ser boa, é diminuir a pobreza, no grosso modo falando, mas o método, pelo menos ao ver do lado libertário, não é tão eficaz assim. Então, existem algumas motivações para o pessoal falar de taxação de grandes fortunas. Geralmente é uma limitação de orçamento. Tipo assim, e você percebe que, via de regra, não é todo, mas esse problema sempre acontece em países que têm problema com gastar demais. Só que é até contraditório, porque o país já gasta muito, só que ele não resolve o problema de pobreza. Mas agora, se a gente taxar a grande fortuna, a gente vai resolver o problema da pobreza. É bizarro. Aí, tipo, tem duas motivações que eu vejo. A primeira é realmente uma limitação de gasto e precisa de mais, só que não tem de onde tirar. E a segunda, que eu acho assim, que não é maioria, mas existe sim um certo ranço de gente rica. Que isso acontece no Brasil. Você vê que tem pessoas que não gostam de gente rica. Por quê? Porque acredita que ele é mal por ele ser rico. No Brasil tem essa cultura miserável de você se dar bem na vida. É porque você roubou alguém. É porque... Você roubou. Não é que você roubou, mas você é mal visto. Aliás, melhor. O sucesso no Brasil é algo mal visto. Aparentemente, no Brasil, você ter sucesso é algo pejorativo. As pessoas não ficam felizes. Tipo, por que você tá fazendo sucesso, bosta, assim? Ninguém fica feliz. Pô, caraca, o Danilo fez sucesso. Que maneiro, cara. Parabéns. Não, é sempre uma coisa pejorativa. É uma síndrome de cadela, de vira-lata do caralho. E você percebe isso até cultural, né? Você vê cultural, novela, o rico é o vilão. Sempre tem essa parada. Nunca o rico é o cara bonzinho, tá ligado? Mas é sempre o pobre miserável ou que é quando é bonzinho, tá com 25ª intenções. Exatamente. Assim, nunca é por livre e espontânea vontade. Não é porque quer ajudar de fato um humano ajudando um outro ser humano. É só alguma coisa com interesses ali. Sim. Mas aí o que você perguntou, de resolver o problema da pobreza. Tá. Primeiro, a gente tem que ver.
até hoje, o dinheiro estava realmente chegando nessa galera? Se não chegou até agora, por que taxar grandes fortunas realmente vai resolver esse problema? É o primeiro ponto. Que não faz muito sentido essa lógica de a gente vai taxar mais o rico. E esse dinheiro vai para onde? Para pagar salário de funcionário público, por exemplo? Não faz muito sentido. Porque a gente pode dizer ali que grande parte das pessoas ricas no Brasil são funcionários públicos de alto escalão. Mas beleza. É a primeira situação. A segunda, quando você está... Até um estudo que saiu da USP recentemente falando que você taxar... Eu te mandei? Mandou. Tipo assim, ele diz, e o estudo está correto, que se você diminui, ou melhor, você aumenta a taxação sobre ricos e distribui isso por pobre, você tende a aumentar o PIB. Isso está correto. Por uma questão lógica. lógica. Vai arrecadar mais. Mas também por uma questão lógica de que o PIB, ele valoriza mais o consumo do que o investimento. Na fórmula do PIB, é como se o quanto que as pessoas gastam e quanto o governo gasta tem maior importância do que o investimento. Porque o investimento, diferente do que as pessoas pensam, ela aumenta a sua produtividade no longo prazo. Não fica só aqui hoje. Hoje você não, sei lá, você investiu R$1.000, você fala, é pouco. Mas esses R$1.000 se transformam em 10 mil daqui a 5 anos. Só que a gente está acostumado a falar de investimento, eu vou investir um dinheiro e receber. Não, a gente está falando de produtividade, que é aumentar a tecnologia, pesquisa, você comprar máquinas. Naturalmente, a gente precisa no Brasil não só aumentar a tecnologia para aumentar a produtividade, precisa de investimento para repor o maquinário. Pensa que o Brasil todo é uma fábrica, que é cheio de máquina ali dentro. Se você só usa essas máquinas, em algum momento ela vai estragar. Então você precisa de um dinheiro de investimento para repor essas máquinas. Agora, se você quer produzir mais, você quer que o Brasil seja uma fábrica maior, você precisa de mais máquinas, que daí você consegue produzir uma quantidade maior de produtos, consequentemente você vai vender mais, consequentemente você aumenta a renda da galera. Isso é uma lógica de país também. Se você investe mais, você consegue aumentar a produtividade da galera, consequentemente o salário das pessoas vai aumentar, não vai ter pobreza ainda, só que essa pobreza tende a diminuir. O problema é, você só consegue investir se você antes poupar. Não tem como você gastar e investir ao mesmo tempo. Isso é até... A não ser que você seja o governo. Nem isso. Ele pode mandar imprimir dinheiro. Mas é exatamente... Isso gera um problema que é chamado de ciclo econômico, que o Hayek, é um economista que ganhou o Nobel de Economia, o economista austríaco, ele tem uma teoria, não é bem uma teoria, mas ele explica através dos triângulos Hayekianos. Ele basicamente mostra assim, quando você Lançou o triângulo Hayekiano. aumenta poupança, você aumenta investimento, é como se você aumentasse a base do triângulo. Esse triângulo ele fica mais comprido. Ou seja, vira um triângulo retângulo. Na verdade ele já era um triângulo retângulo, mas ele fica mais comprido com aqui. a base maior. E quanto mais distante, quanto mais comprido esse triângulo significa que tem mais passos de um produto sair do produtor até o consumidor final. É tipo assim, antes a gente cortava a madeira e entregava a madeira para o consumidor final. Agora a gente corta a madeira, transforma ela em tábua, inverniza ela, embala e dá para o consumidor final. Quanto mais você vai aumentando o investimento, mais caro fica o produto. Mais caro e mais, vamos dizer assim, agregado valor fica ele. Entendi. Consequentemente, isso você está aumentando, você está colocando renda em mais pessoas. Ele está aumentando, Entendi. Ele está ficando melhor. Show. Só que isso leva um tempo para acontecer. Quando você aumenta somente consumo, você está aumentando a altura do triângulo. É a gourmetização dos produtos? Seria uma gourmetização do produto. Só que, eu falei de madeira, então ficou, bem simples. Mas a gente pode estar falando de outros produtos, como, por exemplo, minério. No Brasil, uma coisa básica, a gente não... Petróleo, vamos falar de petróleo que é mais simples. A gente explora o petróleo, manda a refinaria, só que a gente não consegue refinar o nosso petróleo. Porque a gente não tem tecnologia para refinar o nosso petróleo. A gente compra um petróleo refinado, a gente vende o bruto e compra um refinado. Por quê? Porque a gente não tem tecnologia para refinar o nosso. Por que a gente não tem tecnologia? Porque não tem investimento. A gente não consegue fazer. Porque não tem poupança. Mas a Petrobras é a maior estatal do Brasil, não dá conta de desenvolver uma refinaria aí, não dá. É esse o grande problema, que tecnologia você não cria assim, quero tecnologia. Mas se os outros já faz, caralho. Só que é um segredo de tecnologia de outras pessoas.
Então você teria que pesquisar, incentivar isso. Só Vamos que quebrar essas patentes sem aí. poupança você não consegue. Aí voltando pro problema do triângulo hackeano. Quando faz esse tipo de coisa, você está aumentando tanto consumo quanto investimento. Só que, naturalmente, se você investe mais, você diminuiu a capacidade de consumir hoje. Você está jogando a sua capacidade para frente. Quando você consome mais, você diminui a sua capacidade do futuro. Como é que você gasta mais e economiza mais ao mesmo tempo? Pensa no seu salário, você recebe R$1.000. Aí normalmente você investe R$200 Então. e gasta 800. Só que aí esse mês você vai fazer diferente. Você recebeu R$1.000, mas vai investir R$800 e vai gastar R$800. Aí fica boleto sem pagar. Vai ficar boleto sem pagar. Em algum momento você vai ter que pagar isso. Você pode não pagar no mês que vem. Você pode não pagar no outro. Mas em algum momento você vai ter que pagar. Isso é tirar a capacidade do futuro. A gente está falando de nós, no futuro, ter menos capacidade de produzir. Eu vou dar uma left aqui. Dá uma canhotada aí, esquerdada. Tem gente, Edward, é que eu associo bem pejorativo a canhotada, tá ligado? Eu coloco mais pro sentimentalismo, assim. Tem gente que nunca vai ter dinheiro pra investir. Sim, Nunca vou ter essa oportunidade. concordo. E aí? Como Aí é que tá. resolve o problema dessas Esse pessoas? é o grande problema. As pessoas acham que por ela não ter dinheiro hoje para investir, e quando eu tô falando de investimento, eu não tô falando do meu dinheiro investir num banco, nada. Eu tô falando de empresas investirem em maquinário, em produtividade. Se a gente continuar incentivando consumo ao invés de investimento, essas pessoas nunca vão ter dinheiro. Porque se a gente está diminuindo capacidade de consumo no futuro, eu estou falando que no futuro vão ter menos empresas abertas. Significa que no futuro serão menos postos de emprego. Significa que no futuro mais pessoas desempregadas, menos renda. O Brasil, na década passada, ele aumentou a nossa produtividade somente pelo boom demográfico. Sim. A gente aumentou tinha, gente, né? tinha mais pessoas entrando para o mercado de trabalho. De 2010 para cá, acabou. A gente está tendo cada vez menos pessoas nascendo. Significa que ou a gente aumenta a produtividade, ou seja, em vez de ter 100 pessoas e ir para 120, a gente vai ter 100 pessoas e vai ir para 80. A gente vai ter que aumentar a quantidade de produção de cada pessoa. Senão a gente vai cada vez mais diminuir a nossa renda. O Brasil vai Tu ficar pior. poderia me dar, tipo, três razões para não taxar grandes fortunas? Três Rapidinho razões. assim. Rápido. 3. Você aumenta desemprego. Explica por quê, por favor. Tá. Rapidinho. Se você taxar grande fortuna, os ricos não os pobres, e dá esse dinheiro para os pobres eles vão consumir mais e poupar menos. Se você não poupa, você não investe. Se você não investe, empresas não serão abertas, postos de trabalho não serão abertos, pessoas ficarão desempregadas, pessoas ficarão pobres. Mas aí não é só fazer concurso público? É verdade, né? Opa, encostei na câmera aqui. Você nem tá filmando. É verdade, né? Por que não pensei nisso antes? É só concurso público, dá um emprego público para todo mundo, E só imprimir dinheiro e pagar o funcionário público. resolve o problema. Isso aí. Viu? Isso é meio triste. Uma segunda situação. As grandes fortunas que a gente fala, Será que vai ter gente que vai acreditar nesse discurso que é só é bom fazer um disclaimer. Gente, a gente está fazendo uma piada, não tem como. O salário público, o salário de um funcionário público só é pago porque tem gente fora do serviço público trabalhando Pagando e produzindo coisa de verdade. Imposto. E Sabe detalhe, quem eu é sou legal funcionário chamar público, aqui tá? pra falar de imposto? O meu pai. Meu pai odeia imposto. Odeia. Todo mundo que tem um negócio, ele tem um Odeia. ódio tão grande porque Odeia, ele mas vê o ele quanto ele trabalha odeia, e o quanto cara. ele paga pro Estado só tá ali, tá ligado? Ele fala, Danilo, até o 5º mês não me peça R$1 a mais, porque vai tudo para imposto essa merda. Cara, eu fico imaginando, sabe aquele meme que tipo, é uma mãozinha do cara aqui? É tipo isso, tudo que você faz, o Estado, ei, eu quero um pedaço, mas você não fez nada. Mas eu tô aqui, eu quero um pedaço, tipo, Caralho. não importa. Foda-se. Aí eu tô fazendo negócio contigo, o Estado. Ei, me dá um pedaço dessa venda aí. Mas por quê? O que eu usei? Nada. Eu tô aqui. Terceiro motivo para O não segundo taxar. motivo pra não taxar. Ah, perdão. Fortunas não são dinheiros guardados em cofre. A gente tem essa mentalidade que, tipo, se o Jeff Bezos tem 100 bilhões de dólares, É porque ele tem no banco significa lá. que no banco dele tem 100 bilhões de dólares guardadinho. Não. Se o Jeff Bezos tivesse um banco, eu faria uma conta no banco dele. Ah, possivelmente eu faria também. Tipo Amazon Bank. Eles estão criando um sistema de pagamento da Amazon, tá? Vai ser bem grande. Unbelievable.
Se já puder vir com a assinatura Prime. Imagina. E aí você abre a conta e ganha e-books do Kindle. Então, vamos lá. Quando a gente fala de grande fortuna, ela geralmente está estimada, tem uma parte em dinheiro, tem uma parte de patrimônio, mas tem muito pedaço, muito, em ações de empresas. Por exemplo, o Jeff Bezos é dono da Amazon. Sim. Ele é o maior acionista da Amazon. Então, quando a gente fala parcela, né? Então, quando a gente fala que ele tem 100 bilhões de dólares, significa que, vou chutar um valor, vamos supor que seja verdade, que 60 bilhões de dólares está em ações da Amazon. Aí você fala, é só vender e taxar. Beleza, se ele vendesse esses 60 bilhões de uma vez, o preço da ação ia cair. Consequentemente, aqueles 60 bilhões seria bem menor. E se o valor da empresa começa a cair vertiginosamente, significa que a empresa começa a perder investimentos. As pessoas começam a ter receio dela. Isso quebra um pouco daquela lógica que as pessoas falam que é um absurdo ter poucas pessoas com tanto dinheiro e tantas pessoas com tão pouco dinheiro, né? E se você for parar pra pensar, o Jeff Bezos é o maior... como que é o nome daquele? Filantropo do mundo. Eu lembro que quando ele foi... Agora é o Elon Musk, né? Não, sabe por quê? Só terminar o raciocínio. Sabe por quê? Sabe, me fala. A empresa dele vale mais de $1 trilhão. E ele tem 100 bilhões de dólares. 100 bi. Aí você pensa, se a empresa dele vale 1 trilhão, cara, significa que ele 900 bilhões de dólares foi distribuído de riqueza para a população. Entendi. Aí você fala, mas isso não chegou pro pobre. Não. Antigamente você tinha que ir na Saraiva gastar R$50 num livro de 30 páginas. Hoje em dia você com R$20, com R$15, você compra um livro e chega na tua casa. Em menos de uma semana. Diga-se de tipo, passagem... Isso revolucionou o comércio mercado, de livro, né? cara. Nos Estados Unidos tragam de drone já. Sim. Tipo, e a gente tá falando só de livro, a gente não tá falando de todas as coisas. É porque aqui no Brasil a Amazon é bem... Agora que aumentou, no começo era só livro, né? Agora aí ela aumentou a categoria dela. Mas cara, nos Estados Unidos você compra qualquer coisa na Amazon, qualquer raio Os caras, de coisa. eles têm uns armários no meio da rua, assim, que você compra e ele, tipo, indica no aplicativo. Que vai estar lá, ó, né? Esse item específico já tem no armário tal. Usa esse QR Code, vai lá e pega. Tipo pilha, essas coisas do cotidiano, assim, tem bastante. Deixa eu falar. Fala. Vou falar pra você. Tudo. Tudo estava virado. Apenas me viram, mas Deixa eu perguntar, o Roberto Gessinger morreu? Eu não perguntei semana passada. Mudou o nome dele, porque não é Roberto. Não é Roberto? É Humberto, né? Desculpa. Humberto, se você estiver ouvindo a gente, me desculpa. Um abraço. É que é uma piada interna que eu sempre acho que você morreu. Tomara que não morra. Caraca, velho. Então na próxima lista da pauta é países que fizeram. Você quer comentar rapidinho? Esse é o nosso Vitor, que não falou nada até o momento. É porque não deixa, né? Tenta falar e o tempo todo parando, parece Faustão. Cara, então é estagiário, se tu começar a reclamar mais, eu te Faustão. corto. Por sinal, eu vi uma foto dele que parecia o Faustão mesmo. O bicho era roliço. Era mesmo. Essa fera aí, fala. Essa pela aí, meu. Tá, eu vou falar um pouco aqui sobre os países. Todo mundo sabe, né, que o Estado quer roubar o dinheiro das pessoas. E só pra lembrar, imposto sobre grande fortuna do Brasil tá na Constituição, tá? No artigo 153, inciso 7. Então tem a opção de fazer, só não é regulamentado. Isso aconteceu porque na época que fizeram a Constituição, a esquerda era boa parte da casa, né, do Congresso, mas não era tudo. Tinha um pouquinho de direita e um pouco do centro ali. E aí chegaram num consenso, porque não conseguiam aprovar uma alíquota mínima para taxar grande fortuna, como também não iam conseguir não criar o imposto sobre grande fortuna. Então eles criaram o inciso na Constituição, mas nunca criaram uma alíquota, nunca regulamentaram. Ele precisa criar uma lei, um projeto de lei que vai falar, vai ser tantos % disso. Aí nunca chegaram porque nunca houve um consenso na Câmara. Então é basicamente por isso que tem, mas nunca foi regulamentado. E agora eu vou falar sobre uns países aqui. Na história do mundo, essa ideia sempre ela surgiu, teve um efeito bom, digamos, no começo, e depois desabou e o país parou de usar. Basicamente é isso. Você falou da Argentina, que é um ótimo exemplo de como ela funciona, porque de fato funcionou, no sentido de que ela não funciona mesmo. Entende? Então, Ela não funcionou na sua funcionalidade de não função. Cara, a gente tem que fazer um episódio só da Argentina. Porque ela tem uma história... Cara, era o maior país do mundo. Ela já foi uma das maiores riquezas do mundo.
as pessoas falavam, ser rico como A argentino. gente podia fazer lá na Argentina, que deve ser baratão fazer essas coisas. Caraca, a gente deve ser rico lá, velho. Isso com real. Juro pra Com você, real. a última vez que eu fui lá em 2019, a gente levou dólar, né? Cara, trocou $100, cara, a gente pegou Dinheiro pro mês todo, velho. Sem doleta, a gente ficou comendo, tipo, todo dia em restaurante. em Cara, hotel, eu pretendia e ir pra fazendo Bariloche os- no ano passado, né? Cara, Não tava tão Bariloche- barato não, porque tudo é em dólar lá. É tudo em dólar. É porque Bariloche é bem Bem turístico, internacional, né? bem Tipo, internacional. tem que ser peso. Tem que ser em lugar que, tipo, o pessoal tá pobrão, aí você chega lá com $100, Cara, virou Buenos milionário, Aires- tipo... Buenos Aires, pelo menos onde eu Fiquei 2 semanas lá. velho. A gente cortou Tá o Vitor, louco. desculpa, Vitor. Eu tô com sono. Você lembra do Macri, Obrigado né? por dividir com a gente. Você lembra do Macri, né? O ex-presidente da... Ah, sim. Um abraço. Cara, ele foi uma tristeza. abraço, E foi uma depressão, não, uma decepção. Mas ele, quando tinha imposto sobre grande fortuna, ele diminuiu um pouco a alíquota e diminuiu e aumentou o valor mínimo para poder ser cobrado o imposto. Porque antigamente era 1,25% de alíquota e a partir de 305 mil pesos argentinos, o que não é muita coisa no mundo, né? 305 mil pesos argentinos, mas ainda assim acima disso 1,25 de grande fortuna, beleza? E aí com ele passou a ficar 0,25% a partir de 1 milhão de pesos argentinos, o que é... Aqui diz que é 170 mil reais, porém essa notícia pode ser um pouco antiga. Isso é no câmbio oficial. Se for no câmbio paralelo, que a gente chama de câmbio blue, dólar blue, que é o câmbio do mercado Normal. negro, com certeza é menos, porque o câmbio argentino oficial tá custando tipo 50 pesos, $1. Só que o paralelo, que é o que de fato as pessoas compram e vendem, tava $90, uma coisa assim, tá ligado? Cara, eu não sabia disso aqui não. 1 milhão de pesos, 130 mil reais. Mas enfim, o interessante aqui sobre a Argentina é que esse imposto ele representa 0,3% do PIB. Um valor quase insignificante. Tá, 0,3% do PIB pode jogar fora. Só que eu acredito que no caso da Argentina, poderia fazer outras coisas para aumentar esse PIB sem ter que taxar essas pessoas. Porque isso... Foi. Tudo bem? Tô bem. Ah, tá. Então, ao longo dos últimos anos, 13 grandes potências, como no caso dos Estados Unidos, usavam e taxavam grandes fortunas. Sim. Atualmente, em 2020, que é a notícia aqui, 2021, só 4 desses países... Só fazer uma inserção aqui. 1 milhão de pesos seria o equivalente a 60 mil reais. Atualizou aqui, então. Cara, será que dá pra eu comprar um apartamentozinho lá em Buenos Aires por 60 mil reais? Cara, dá. Não sei. Um apartamentozinho dá. Sabe por quê? Porque em lugar que Depende tende a do- ter muita inflação, construção, Costuma ser caro. porque é algo que não perde valor Com o tempo, mesmo Entendi. sendo, tipo, então ela vai subindo de valor, você consegue fazer Ah, trocas. mas pelo tanto de gente quebrada lá, tem plaquinha pra vender pra tudo que é raio. Na Venezuela, por exemplo, eles colocam lá que um prédio custa 200 mil pesos venezuelanos, ou sei lá, qualquer moeda de lá, mas na verdade são 200 mil dólares. É porque eles são Sim. proibidos de usarem outro valor que não seja Exatamente. peso. Então, pode ser muito fake. Mas enfim, 4 países só que estão usando grandes fortunas atualmente. Que é Espanha, França, Noruega e Suíça. No caso da Suíça, ele é descentralizado, então não é o país todo que decide, sim, cada estado vai decidir se eles vão ou não taxar. Só que essa alíquota ela varia de 0,3% a 1% e tem uma isenção de até 180 mil euros. Posso comparar aqui? 1 milhão e 186 mil reais. Um pouco alto. E isso dá apenas 1,2% do PIB. Na França, a mesma coisa, 0,5% a 1%, com um limite aí de 1,3 milhões de euros, mas também dá só 1,5% do PIB. A Alemanha tentou taxar, por um tempo continuou, depois eles viram que não vale a pena e só mantiveram o imposto de renda. A Alemanha acha que taxar grande fortuna não vale resolve. a pena, mas o Josézinho do Twitter Não, acha tá que certo. resolveria sim. Quem no Twitter? José, qualquer nome aí que você pensa aí de uma pessoa que tende a ser esquerdista. Esse é um nome assim legal assim. José Abreu. José Abreu. Ah, Pronto. Colômbia também taxa, Uruguai também taxa.
aqui nossos amiguinhos, porém ainda assim são valores insignificantes, 1% do PIB e tal. Então não vou querer falar de todo mundo aqui. E tipo, quando a gente fala 1% do PIB, as pessoas acham, então esse 1% do PIB tá indo para projetos sociais. Não. É o que a gente disse, muitas vezes não. Tá indo para pagar mais salário para funcionário público. Você tá vendo? Pra pagar picanha para o exército. Você viu lá que o exército teve não sei quantos milhões de quilos de picanha, vinho, o STF comeu lagosta? Então, é o dinheiro de imposto. Muitas vezes você levar esse dinheiro que poderia estar sendo melhor utilizado, sendo emprestado para alguém abrir uma venda, alguém comprar alguma coisa, alguém fazer um financiamento de uma casa, alguém fazer... Está sendo transferido para funcionário público. Eu quero ajudar 5 pessoas, por exemplo. Bom, poder ajudar essas 5 pessoas contratando elas se eu tivesse dinheiro para minha empresa, mas eu não tenho. Então, mas esse dinheiro aqui, que entra do PIB, ele entra como arrecadação, só que vai para tudo. Não tem como você especificar exatamente para qual projeto, porque não tem um projeto específico. Qualquer projeto que existe em um país para resolver a pobreza, ele não vai funcionar, porque está no Estado. Lembra daquela teoria do Estado que se ele fosse cuidar do deserto do Saara, em 5 anos faltaria areia? Né? E tem basicamente uma alegoria que fala disso. São 2 irmãos gêmeos que receberam de herança uma fortuna. Um deles era muito assim querido e saiu dando dinheiro para todo mundo na cidade. O outro, pelo contrário, ele não dava dinheiro para as pessoas. Ele emprestava. Ele emprestava dinheiro para as pessoas. Ele fazia tipo um banquinho ali e emprestava dinheiro para as pessoas. Quem que você acha que as pessoas mais gostavam? Obviamente do cara que dava dinheiro para todo mundo. Claro. Só que quem você acha que mais ajudou a economia da cidade? O agiota. O agiota por quê? Não era agiota, mas se fosse no Brasil ele seria considerado agiota. Porque no momento que ele começou a fornecer empréstimos somente para as pessoas que poderiam pagar, negócios bons foram criados. Então, tipo, o seu Zé pegou aquele dinheiro emprestado e falou, cara, aqui não tem nenhuma padaria, eu vou conseguir fazer um negócio legal e te pagar. Ele construiu uma padaria. Quando ele construiu a padaria e deu certo, ele contratou 3 pessoas. Contratou mais 2 padeiros. Aí um outro criou um açougue, um outro criou isso, criou aquilo. Quando foi ver, os postos de emprego da cidade aumentaram, mais pessoas tiveram renda, mais pessoas ficaram bem de vida. Pô, ele pode colocar a plaquinha do banco dele, né? Financiado pelo Banco Tal. E tipo, é isso que as pessoas não entendem. Elas acham que quando uma pessoa rica, ela tem uma fortuna, é só ela tem dinheiro. Mas se esse dinheiro for bem empregado a livre mercado, um dinheiro cria mais dinheiro, cria projetos, cria instituições, trabalho e todo mundo começa a ficar rico junto. Agora, quando você distribui o dinheiro, você só tirou de uma mão e foi para outra, não foi criado riqueza. Que é isso que as pessoas têm que né? As pessoas têm que tirar da cabeça que dinheiro é riqueza, não é. Considerações finais. Ou você tem mais alguma coisa pra falar? Tinha coisa pra falar. Eu só queria faz aí a consideração final então. Porque assim, uma vez eu vi no Facebook uma propaganda, uma imagem falando assim: o Luciano Hang lá tem 18 milhões de reais, se a gente pegasse 1% dele, que é 180 milhões de reais, a gente conseguiria financiar o auxílio emergencial aí para 3 milhões de pessoas, uma vez só. Falei, pô, bacana, realmente, né, ajudaria muito, né? Primeiro que seria só em um mês, né? Então, no próximo mês acabou e o cara estaria 1% mais pobre. Só que eu pensei, se a gente taxasse 1% do... Mais pobre não, vai, 1% menos rico. 1% do salário do servidor público federal, que é 300 bilhões por ano. Pô, aí já é quase 20 vezes maior, né? Dá pra negociar isso aí. E 1% do servidor público federal não é nada, né, pô? Não. Eu fiz essa pergunta no meu Instagram, né? E a galera, tipo, não, é ruim congelar o salário do funcionário público, só que, tipo, cara, você tem que fazer escolhas. Ou você vai ajudar os mais pobres dando dinheiro pra eles, ou você tem que aumentar imposto ou aumentar dívida. Não tem de onde tirar. Só que daí fica aquela, não, mas o funcionário público ele também tem dívidas. Só que as pessoas estão sem comer, então é no mínimo aceitável. Onde é que tá a sua compaixão agora? A justiça social agora, né? E a gente tem que responder as perguntas do Instagram. Pô, cara, é complicado, né? Você tá devendo seu iPhone aí, mas eu tô passando fome, né? Ó, vai lá. Como o dono da grande fortuna se beneficiaria? Não entendi essa pergunta. Ele tava querendo dizer a pessoa que fez a pergunta provavelmente querendo dizer como que taxar a grande fortuna poderia ser bom para algum rico. Isso às vezes acontece, tá? Geralmente quando você fica muito rico num país, você começa a ter um acesso político muito grande. Sim. Então é bem comum você fazer um certo tipo de lobby. Então eu sou da empresa de petróleo X. Então, olha, X é até um nome interessante para uma pessoa. Eike Batista. Então eu sou muito próximo do governo. Então ele fala assim, não, a gente vai taxar a grande fortuna. Mas
a indústria de petróleo é importante. Então a gente vai dar um subsídio. Então o que vou taxar dele, eu dou de subsídio para ele. Na prática ele não perdeu nada. Não. Em compensação, os concorrentes dele que tá chegando foi taxado, perdeu a capacidade. Logo isso ele... favorece monopólios, não? Totalmente. É assim que grandes estados funcionam. Protegem algumas empresas que são amiguinhos e outros fecham a concorrência. É bem comum. Vale a pena defender os mega ricos porque como minimizar desigualdade se quem ganha mais não paga mais? Então, primeira coisa, quando a gente está falando de não taxar a grande fortuna, a gente não está defendendo o mega rico. Eu não me importo com ele, essa é a verdade. Eu só estou dizendo que o dinheiro dele é muito melhor empregado na mão dele, porque ele gera valor com aquilo, do que numa pessoa mais pobre. Entendi. Porque se você só vai dar o dinheiro para ela, você não está criando riqueza. Você, como o Vitor disse, as pessoas você vai estão passando fome. Né? Mas você vai dar o auxílio emergencial para ela hoje, amanhã acabou. E aí? Ela precisa de emprego, ela precisa de mais geração de renda, ela precisa ter uma capacidade de riqueza. Isso quem faz é a empresa privada, não o Estado. É a empresa privada, não o Estado. Por que o Estado não faz? Porque ele só consegue tirar. Ele só consegue tirar das pessoas. E aí tem mais uma parte que ele falou da desigualdade. Desigualdade muito grande é sim um problema, mas como a gente viu, o problema não... A grande questão não é você tirar de um rico para diminuir essa desigualdade. É você aumentar a riqueza do mais pobre. Como é que você vai aumentar a riqueza do mais pobre? Dando mais renda. Produção de emprego, produtividade, desburocratizando e desregulamentando. Cara, é só parar pra pensar. Se você é pobre hoje, não tem emprego, se você for tentar construir uma barraca de comida na rua, o Estado vai te proibir. Vai te proibir. E aí, como é que você fala que o Estado tá ajudando o mais pobre? Tá bom. Taxar grandes fortunas significa que qualquer um que paga tal taxa poderá ficar com fortuna para si? Isso eu também não entendi. Ele tá querendo dizer assim, se eu tenho uma grande fortuna, eu tenho que pagar imposto. Sim. Beleza. Se eu pagar um imposto, eu posso pegar uma grande fortuna para mim? Tem até uma lógica aí. É uma lógica, mas não faz sentido. Mas a gente pode reclamar com o governo. Ei, entra lá no STF e fala, paguei taxação de grande fortuna, cadê minha fortuna? E aí? Acho que isso é muito Celso Russomano pra mim. Caraca, eu chamo o Celso Russomano. Eu quero. Caraca, daria pra fazer um meme dele, velho. Celso Russomano, eu paguei a taxação de grande fortuna, mas cadê minha fortuna? Basicamente foram essas perguntinhas que a gente teve. Mandar um abraço pra essa galera, né? Um abraço pra quem mandou e fiquem espertos porque próxima semana a gente vai fazer algo parecido. Aliás, o Edu vai fazer algo parecido, que ele é muito bom. Muito obrigado. E sua consideração final sobre o tema? Galera, esse assunto volta literalmente a cada 2 meses no Brasil. É incrível como as pessoas ainda caem nessa história de que taxar grandes fortunas vai ajudar o mais pobre. Essa é a história basicamente do Brasil nos últimos 500 anos de história. Não. 522. 521 anos de história em que tenta-se aumentar a riqueza taxando via Estado. Não funciona assim. Você só vai diminuir desigualdade, você só vai melhorar a vida das pessoas se elas tiverem renda e produção de coisas. Produção de produtos mesmo, real, não um serviço público. Então, tenta entender que grande parte dessas pessoas que falam de taxar grandes fortunas geralmente é lobby. Isso é importante dizer. Não vou citar o nome, mas pessoas que fazem estudos assim, geralmente elas são enviesadas para determinado setor. Por exemplo, algumas pessoas daquele estudo da USP, não estou falando que foi esse o intuito, mas existe uma tendência, fazem parte de um grande lobby de funcionário público no Brasil. Pessoas daquele estudo da USP da semana passada. Então aí você vê um sério conflito de interesse ali. Eu falo que se você taxar grande fortuna, você consegue fazer o auxílio emergencial, só que ela é lobista de funcionário público. Quem que é rico no Brasil hoje? Funcionário público. Então, você percebe que ela está querendo tirar das costas do funcionalismo público, porque o Guedes, essa semana, falou que queria congelar o aumento de funcionário público para pagar o auxílio emergencial. Só que essas pessoas são contra, mas taxar grandes fortunas assim. Então, você consegue perceber ali a rota, né? Meio que, eu tô criando um estudo, é científico, mas eu tô tirando a minha categoria aqui. É eu sou militar, eu pego e falo, não, funcionário público devia diminuir o salário, sim. Tem que taxar o exército, sim, mas só o exército e a marinha, a aeronáutica não. Mas é que a aeronáutica é mais importante, entende? Aí não dá. É isso? Bom,
Cara, eu sou até a favor de taxar grandes fortunas depois que acabar com todos os penduricalhos de deputados e juízes. Aí depois que você terminar tudo aquilo lá, ainda faltou dinheiro, e realmente vai faltar dinheiro pela dívida do Brasil, aí a gente pode começar a pensar em tipo, acabar com o Estado. Em desregulamentar, desburocratizar e deixar mais acesso à economia mais livre, circular de uma forma mais orgânica, digamos assim. Acho que é um caminho melhor em vez de medidas estúpidas como taxar grandes fortunas. Vocês não chegaram nem a falar que o rico pode só ir embora, né? Não chegamos a falar. É porque, tipo... Que é óbvio, quer ver? Tchau. Meio que a gente... Calma aí. Eu sou rico. Meio que a gente começou lá falando de economias diferentes, só que realmente... Tipo, aí eu vi no estudo que a pessoa falou, falam que o rico vai embora, mas nos Estados Unidos a taxação de grande fortuna dá em 37%, aqui é em 25%, então a gente tem uma faixa de 12% de diferença que o rico não vai fugir. Mas entre perder dinheiro aqui e perder dinheiro nos Estados Unidos, eu prefiro perder dinheiro nos Estados Unidos. É bem óbvio isso. Aqui no Brasil, cara, um milionário, só pensa você tem 10 milhões de reais hoje, 10 milhões de dólares. Você investiria 10 milhões de dólares no Brasil? Total não, né? Cadê minha diversificação de carteira? Mas eu acho que não existe uma pessoa que ficaria no Brasil. Cara, quase certeza. Eu não ficaria. Eu iria embora no mesmo momento. Primeira coisa, recebi o dinheiro, transfere e vou embora. Porque, tipo, não faz sentido, mas as pessoas... a taxa que tem pra transferir... Você ia transformar tudo em Bitcoin e ir embora. Dane-se. E imprimir moedinha? E comprar só um cartão, né? Pra Bitcoin. Comprar 20 Bitcoin, foda-se. Dane-se. É isso, galera. Faltou minha parte, né? Eu já te dei a primeira. Não, você não falou. Tchau, fala tchau. Não, só que eu concluí mesmo que eu queria falar. Tá apressado? Chega mais 5. Não, não, só queria falar que pra quem defende grandes fortunas, dá pra entender por que a pessoa defende, muitas vezes, pra quem defende certo, né? Pobreza é um problema, desigualdade não é necessariamente um problema, mas as pessoas querem resolver o mundo. Só que se a gente for trabalhar na questão de causa e efeito, taxar grande fortuna é o efeito, não é a causa, entende? A causa é justamente a pobreza, porque a gente tem um Estado muito grande, que é ineficiente, que rouba todo mundo e que não faz nada em relação a isso. Taxar pessoas ricas não vai resolver esse problema. Nunca vai resolver esse problema. Então, focar na causa. Por que o Estado é tão grande? Por que é tão imposto? Por que a gente sofre tanto? Eu acho que se a gente for focar no tempo que é focado em taxar grande fortuna para tentar acabar, por exemplo, com o funcionalismo público, principalmente no federal, ou com vários vários patrocínios assim que os deputados têm tirados do bolso da maioria das pessoas do Brasil que são pobres, porque no Brasil dizem que aproximadamente 100 milhões de brasileiros vivem com R$400 por mês, ou seja, meio que trágico isso, né? Mas se a gente tentar resolver esse problema focando em aumentar a renda dos pobres e não em tentar acabar com os ricos, eu acho que daqui a algum tempo a gente pode ter uma solução melhor para isso do que seja só taxar rico e pronto. Basicamente é isso. Concordo. Focar na causa, não no efeito. Dá tchau, André. Tchau. Dá tchau, Vitor. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Dá tchau, Galera, Edward. Se alguém quiser me seguir no Instagram, @Edward Miranda, eu tô postando conteúdo econômico diário lá. E fica ligado no Stories que eu sempre tô comentando alguma polêmica do dia, porque é incrível, o Brasil é o país da polêmica, né? E vídeo no canal Sem Economic Case no YouTube. Fiz um vídeo recentemente aí, eu postei ontem, falando sobre lições que a gente pode aprender do Big Brother Brasil 21. Lições de quê? Economia, finanças e pra vida. É de marcar X? Tem a estaleca não. lá? Geriu a estaleca. Dá tchau, Danilo. Vai. Você escutou mais um episódio do Pra Ser Sincero Podcast. Meu nome é Danilo Jeremias e até mais. Aquele abraço pra quem mandou resposta pra gente, né? Eu já falei isso já, então desculpa. Um abraço.